Muchísimas gracias a todos y Muito obrigado a todos, bem-vindos à sessão que abarca a área de análise de desempenho em projetos de PPP e obra pública tradicional. Esta área responde a uma das principais responsabilidades que temos como um banco multilateral de investimento, avaliar o bom uso de recursos públicos. Temos que ser rigorosos como se empregam, priorizando a eficiência, a transparência e prestação de contas. Para começar a sessão, vamos contar com a apresentação do estudo Análise Comparativa de Desempenho entre Projetos PPP e Obra Pública Tradicional no Peru, desenvolvidos pelos especialistas da Universidade do Pacífico, abarcando as experiências chilena, colombiana e peruana, e realizado por Fernando Marcato, que fez, Facundo Salinas e Tomás Cerebriski. Nós vamos discutir, então, as melhores práticas e os processos de desenvolvimento de projeto para fortalecer todos os procedimentos e processos de avaliação e análise de desempenho do setor. Neste painel de hoje, temos a sorte de contar com o Fernando Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Brasil, Facundo Salinas, diretor-geral de Investimento Público do Ministério da Fazenda no Paraguai, Fernanda Ruiz Nunes, economista sênior de infraestrutura da Unidade Infrastructure Finance, PPPs e Garantias do Banco Mundial, e nosso assessor econômico principal do Departamento de Infraestrutura e Energia do BID, Tomás Cerebriski. José Luiz, passo-lhe a palavra para começar a apresentação. José Luiz Bonifaz. Em seguida, vamos continuar com o debate entre os outros membros do painel. Vamos ver se eu consigo compartilhar minha tela. ¿Se ve? Já estão vendo o slide? Perfecto. Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer ao BID e ao Departamento de PPPs, a Ancor Soares e a Ángel Herrero pelos comentários preciosos e a Cláudia pelo trabalho de coordenação realizado ao longo de 2020. A motivação e objetivo deste trabalho é uma análise comparativa de desempenho entre projetos PPP e obras públicas tradicionais. Devemos salientar que existem problemas para fazer esses exercícios comparativos, e o principal problema é encontrar bons dados e bons comparadores. E o setor de infraestrutura é particularmente complexo para se encontrar bons controles e tratamentos. Eu diria que há 3 razões em nossa região. A primeira é a falta de dados. Quando temos um brownfield, por exemplo, há dados antes e depois da concessão. Depois da concessão não há problema, porque tanto o contrato de concessão quanto o próprio regulador obrigam o concessionário a transmitir dados. Porém, antes da concessão, quando ela está em mãos do Estado, aí podemos ter problemas de dados. Agora, quando você tem um greenfield, não vai haver problema depois da concessão. Claro, antes da concessão, não vamos ter dados, porque a infraestrutura não existia. Isto me leva ao segundo problema. Tem que comparar este greenfield com outras unidades semelhantes, ou de obras públicas tradicionais ou de PPP, e necessito de um bom número de unidades para ter robustez nas minhas estimativas. Às vezes se fazem comparações internacionais, mas é melhor fazer comparações nacionais. E o terceiro problema para se fazer boas comparações é que variável de desempenho eu uso para comparar. Qual delas eu uso? Utilizo um indicador agregado, sim ou não? Que meço como desempenho? Que faço como desempenho? Cobertura, qualidade do serviço? O que eu vou olhar? O que meço? Nessa linha, neste trabalho, o que fizemos
foi dar uma ênfase especial a concessões de rodovias, colocamos o foco nos casos do Peru, Chile e Colômbia. Na primeira sessão, definimos os conselhos de PPP e OPT, realizamos uma revisão da literatura sobre custos e atrasos na concessão de rodovias. Além disso, fazemos uma aproximação teórica dos modelos de PPP e rodovias na região. Em seguida, realizamos uma análise comparativa para esses 3 países, com essas variáveis que eu mencionei. Também incluímos o fluxo veicular, renegociações, etc. A acidentalidade, que é um tema que é tratado com mais foco, e vimos que existem poucos trabalhos na região que comparem o desempenho de rodovias sob concessão com rodovias não sob concessão. E vamos fazer essa comparação colocando foco no caso peruano, que por causa só obtivemos dados para o caso peruano, mas nós acreditamos que isso pode ser replicado para outros países sem problema. E ao comparar o nível de acidentalidade sobre custos e atrasos nos prazos, a acidentalidade é um problema de escala global, né? E alguns números que eu gostaria de comentar é que 1,3 milhões de pessoas vão a óbito e mais de 50 milhões são feridas por acidentes de trânsito, o que gera um custo de 3% do PIB anual a cada país. E a região da América Latina tem essa realidade de maneira latente. Nós temos acidentes de trânsito que são o duplo dos registrados em países de alta renda. E nós temos, às vezes, 10 mil falecimentos e milhões de feridos por ano. As taxas de morte por acidentes na região cresceram de 14 a 16 mortes para cada 100 mil habitantes de 2000 a 2010. É problema significativo, e por isso quisemos, neste trabalho, dar foco nisso. Entrando no tema propriamente dito, eu gostaria de explicar as diferenças contratuais entre PPP e as obras públicas tradicionais. Aqui há um contrato de concessão, na PPP, em vermelho. Por outro lado, nas obras públicas tradicionais, nós temos contratos de curto prazo, de construção e de OM, ao passo que nas PPP são contratos de longo prazo. Aqui, no quadro das PPPs, o Estado é realizado com uma única entidade, é a sociedade veiculadora do projeto, é um único interlocutor. Por outro lado, numa OPT, há um primeiro contrato de construção de curta duração e há um segundo contrato de operação e manutenção, se é que o Ministério de Linha não o faz para uma adjudicação para administração direta. Isto me leva a pensar que há um alinhamento de incentivos entre o que constrói e o que opera e mantém, porque ele vai ficar com a infraestrutura através da sociedade veículo do projeto, ou específica do projeto. Isso não acontece numa obra pública tradicional, porque o contrato de construção pode ser feito por uma empreiteira e o contrato de operação e manutenção, que geralmente fica com outro contratista, outro contratante. Então, não há alinhamento de incentivos para que o investimento dessa primeira empresa seja necessariamente eficiente. Uma segunda diferença está relacionada a questões de financiamento. O consórcio financia a infraestrutura, levantando dinheiro no mercado de capitais, e o Estado vai o pagando através de pedágios ou pagamentos periódicos no futuro. Por outro lado, numa OPT do governo, esta é financiada diretamente com dívida. Por fim, gostaria de dizer que numa OPT, os riscos são assumidos inteiramente pelo governo. Por outro lado, numa PPP, existe uma série de riscos
que podem ser transferidos ao setor privado, e os principais já foram mencionados nas sessões anteriores: construção, financiamento, diversos riscos. E esta é a vantagem de se ter uma PPP. Nós, neste trabalho, vamos nos concentrar no tema do alinhamento entre construção e operação e manutenção, à luz dos acidentes de trânsito. Esse é um dos primeiros fatos relacionados a estes temas. A Colômbia apresenta, neste caso, o maior montante médio de investimentos, 450 milhões de dólares, com relação a menos no Chile e no Peru. Mas apresenta uma média de sobrecustos de 197%. É verdade que esse valor é alto e se deve, basicamente, a que na primeira geração houve um par de projetos que tiveram sobrecustos incríveis. No entanto, eles foram baixando já na geração 4G, o custo médio tem sido de 66%. Por isso, quando falamos de montante médio de sobrecustos, quem encabeça a lista é o Peru, com 133 milhões. Também atrasos nos prazos, ou superação dos prazos. Peru, 44%, com 74 meses de retardo, 22 meses de excesso de prazo, sobre uma média de 74 meses. E a porcentagem de concessões com excesso de custos e excesso de o excedente de prazo é muito alto para o Peru, Chile e Colômbia. Outros fatos estão relacionados às taxas de acidentes das rodovias sob concessão para cada milhão de veículos. Colômbia, Peru e Chile. Temos valores altos para a Colômbia, médios para o Peru, muito baixos para o Chile, em relação a acidentes. E quando falamos de óbitos, o Peru encabeça a lista, como podem ver, seguido pela Colômbia e, em seguida, muito baixo no Chile. Entrando no caso peruano, e a explicação que queríamos fazer, temos essa rodovia peruana, antes e depois da concessão. Em muitos poucos casos, conseguimos dados. Na realidade, há 16 concessões viárias no Peru e só conseguimos dados antes e depois da rodovia em dois casos. No Chile, nós analisamos quase 30 concessões e na Colômbia, 45. E nós acreditamos que aí pode ser um exercício muito interessante. Aqui o que temos é que entre 2011 e 2013, essa rodovia tinha uma taxa de acidentes antes da concessão de 46,03 por milhão de veículos, e no gráfico da direita, esta proporção foi baixando até chegar a por volta de 30 por cada milhão de veículos, o que nos dá uma ideia do que pode estar acontecendo quando comparamos uma OPT e uma PPP. Entrando na abordagem metodológica, quisemos comparar rodovias, no caso peruano, sob concessão e não sob concessão. E nos deparamos com dois problemas. Em primeiro lugar, a atribuição das concessões segue um comportamento determinístico, o que impede o uso de alguns métodos de avaliação, como o modelo de atribuição aleatória, etc. Também há uma ausência de uma linha basal para quantificar as mudanças, sobretudo em termos de acidentes relacionados à presença de uma concessão, o que limitou o uso de outros métodos. Por isso, nesse trabalho, utilizamos a técnica do Propensity Score Matching, que faz coincidir as características únicas que distinguem os grupos de controle para torná-lo mais parecido ao outro grupo. O que a técnica faz é tentar buscar para o grupo de tratamento um grupo similar ou algo similar no grupo de controle. Daí o valor
das características, porque aí calculamos a probabilidade de participação do programa de cada unidade de tratamento e controle. Essa probabilidade de participação permite ou permitiria construir um grupo fictício estatisticamente comparável ao grupo estudado. Essa é a ideia. Por isso, o primeiro passo é modelar a probabilidade de ser atribuído ao grupo tratado, e para isso utilizamos um probit. Depois calculamos o efeito médio da concessão no grupo de tratamento, mediante algoritmos de aparelhamento ou de apareamento. Se isso resulta negativo, isto confirma o objetivo do trabalho, que diz que os trechos sob concessão têm menos acidentes do que os não concedidos. Também para o número de falecimentos, sobrecustos e atrasos nos prazos. Resultados: utilizamos dados de 2011 a 2019 em termos de acidente de trânsito, fluxo veicular, os trechos, como se pode ver nesse probit, que são características do trecho analisado. Analisamos 48 trechos de rodovias sob concessão e 3 sob não concessão. Daniel Labate e Paula Bell fizeram um trabalho para a Espanha. Em Espanha, a quantidade de dados é impressionante. Temos mais de 4.000 trechos cada um, onde você vê claramente o pedágio, o trânsito, os acidentes, e você pode fazer econometria. Aqui nós temos uma base de dados muito pequena. Na segunda parte deste mesmo gráfico, temos algumas variáveis de controle. O importante é a capacidade de predição do modelo PROBE é alta. Aqui à direita, temos, de alguma maneira, a distribuição do Propensity Score. E aqui os controles e os tratamentos. Isso vocês podem ler no trabalho. Nós fizemos método de pareamento para acidentalidade, para o número de falecimentos, para os atrasos com relação aos prazos, sobre custos e número de feridos. Os sinais negativos estão corretos. Às vezes nós temos um nível de significância importante, em outros casos não, e eu vou terminando. Alguns resultados podem ser quantificados, por exemplo, no caso de falecimentos, temos alguns dados do custo da vida humana para o Peru. Então, calculamos que o custo de acidentes por rodovia sob concessão no Peru é de 65,72 milhões de dólares por ano, mas no caso das não concessionadas, 254,38, que é uma porcentagem muito importante do PIB. Aqui temos os acumulados. Também quantificamos algumas outras coisas que podem ser vistas no trabalho, mas eu vou concluindo. Podemos concluir que as rodovias em esquema de concessão, ou PPP, apresentam menos acidentes, menor número de feridos e menor número de falecimentos do que os trechos não concessionados, menos sobrecustos e menos atrasos. O custo de falecimentos é de 65 milhões de dólares nas rodovias sob concessão, nas outras 254 milhões de dólares. O sobrecusto de construção médio é de 71% para as rodovias sob concessão, mais 88% para as não concessionadas. O atraso com relação ao prédio, 44% para as rodovias sob concessão, ao passo que para as públicas é de 72 meses, 78 meses. O último slide. Falo de implicações da política para a região e considerações futuras. Aqui é uma relação clara entre um bom investimento e uma boa manutenção das redes viárias e um maior ou menor nível de acidentes. Poder-se dizer com melhor
melhor manutenção da rede viária levam a menos acidentes do que no caso das rodovias não sob concessão. Isso devido ao contrato de concessão, que tem o melhor alinhamento de incentivos em termos de segurança viária. Embora a rede viária nacional no Peru tenha exigências semelhantes para as rodovias sob concessão e não, vê-se que um contrato de concessão alinha esses objetivos. Acreditamos que a metodologia do Propensity Score Matching pode ser utilizada para outras infraestruturas com segurança. Isso pode se aplicar também para os países analisados, Chile e Colômbia, e com certeza para outros países da região. Em resumo, o tema é muito amplo, é preciso ter muitos dados, é preciso tomar muito cuidado com o desempenho que queremos medir, e por isso fizemos essa explicação muito pontual para o caso das rodovias no Peru. Muito obrigado. Excelente apresentação, José Luiz. Eu fiquei com a necessidade de bons dados para poder fazer esse exercício que nos permita medir o desempenho comparativo. E não apenas isso, mas, além disso, a necessidade de aumentar o conjunto de trabalho que temos à nossa disposição para tomar decisões de políticas públicas informal. Vemos a tendência na região, e creio que o reporting do BID de 2020 mostra essa mudança de pensar em infraestrutura como ativos para pensar em infraestrutura como serviços. E quando pensamos em infraestrutura como serviços, nós temos que ter indicadores que nos permitam medir o desempenho. Para o usuário, o que é importante é a segurança que ele possa sentir na rodovia. E a PPP garante uma melhor manutenção, o que evidentemente diminui o número de acidentes. Nesse sentido, é muito importante, como você dizia no final, ver estudos comparativos, porque nós podemos ver as consequências de não internalizar a manutenção no contrato, e é o que pode acontecer muitas vezes quando investimos em obras públicas, não incluímos a questão da manutenção da infraestrutura, e por isso temos consequências no futuro e maiores custos em termos de reabilitação. A experiência peruana mostra que se gasta 7 vezes mais na reabilitação do que teria custado numa manutenção periódica de uma rodovia, por exemplo. Agora, para passar aos membros do painel, quando vemos um trabalho que você apresentou, que é um trabalho com um corte mais econométrico e profundamente analítico do que acontece na rede, são sofisticados, mas só podem ser sofisticados com relação ao nível de recursos atribuídos para as rodovias. E não, nós temos que fazer exercícios rigorosos, temos que fazer programas que nos permitam ter todos os dados e analisá-los. Mas, um pouco nesse sentido, eu gostaria de começar o painel com Facundo, da Direção-Geral de Investimento Público no Paraguai. E eu gostaria de saber, Facundo, além desse exercício de análise socioeconômica que vocês também fazem, e também de valor por dinheiro, que mecanismos você considera que são apropriados para dar seguimento o que se espera de um projeto de infraestrutura e como uma análise de desempenho nos permite melhorar esse desempenho no futuro? E como institucionalizar esse processo de aprendizagem contínua? Boa tarde a todos. Meus agradecimentos a todos do BID pela oportunidade de participar.
Evidentemente, do ponto até que se invente algo, a metodologia principal para capturar os benefícios continua sendo custo-benefício clássico e simples. Ou seja, em muitos aspectos, é melhor do que o valor por dinheiro. Tem que haver um custo-benefício, uma análise de custo-benefício muito rigorosa, com um estudo de demanda muito sólido, para poder garantir a viabilidade. Em segundo lugar, valor por dinheiro. Como sabemos, valor por dinheiro influi muito e nem sempre temos os melhores dados na América Latina, e os dados podem ser torturados até produzirem os resultados que se quer, né? E também, geralmente, o que acontece com o valor por dinheiro é que o fazemos uma vez na etapa de elaboração e depois nunca mais. E o problema e não o queremos fazer, sobretudo quando começam as negociações de contrato, que estão sempre latentes num contrato que por si é incompleto, porque é de longo prazo, etc. Assim, deveríamos utilizar o valor por dinheiro para ver se realmente o que foi feito originalmente foi mantido ou se reduziu. Uma outra maneira de manter ou de que outra maneira podemos continuar mantendo os benefícios que se calcularam, se previram os lucros e se continuam sendo obtidos? Eu creio que isso passa pelo alinhamento entre os incentivos na elaboração do contrato. Não há uma metodologia muito matemática, mas tudo que existe no mundo dos PPPs sempre se teve como mantra, mas é preciso dar-lhe fundamento, que é a famosa distribuição de riscos. Aquele que saiba gerir o risco, vai melhor. Mas há algo em que, na medida em que eu garantir, com o Estado, né? Na medida em que eu garantir, em teoria, riscos assumidos pelo setor privado, aí eu vou ter problemas de risco moral. Então, eu creio que, além da metodologia quantitativa, qualitativa, com critérios, valor por dinheiro, etc., a elaboração do contrato, porque eu tenho que evitar os cavaleiros do apocalipse. Um é o risco moral. Isto pode acontecer com as renegociações. Eu começo a garantir coisas que originalmente não garantia, mas, a fim de torná-lo bancável, dou garantias adicionais. E aí eu posso ter o setor privado numa zona de conforto, e eu vou perdendo eficiência. Então, o risco moral é algo que tem que ser levado em conta, evitar assimetrias de informação e assimetrias de poder, porque todos sabemos, os governos, embora sejam fortes, também são muito vulneráveis pela própria natureza que tem os governos de querer inaugurar obras com a maior rapidez possível. E, por causa dessa premência, eles podem ceder em rigor. Então, eu diria, custo-benefício, obviamente, partimos daí, porque senão nem vale a pena falar, este valor por dinheiro também, mas mais de uma vez durante a vida do contrato. Terceiro, utilizar também metodologias com múltiplos critérios, questões estratégicas, qualitativas, a questão ambiental não pode ser esquecida, o princípio do Equador, mas também a elaboração do contrato para evitar risco moral, assimetria de informação e assimetria de poder. Eu iria por aí, Sobretudo sobretudo na nessa gestão de parte um última contrato de de longo prazo. execução do contrato. Muito obrigado, Facundo, bastante claro. Agora, passando a você, Fernanda, como economista de infraestrutura, na área do Banco Mundial. Que áreas você identifica como aquelas áreas que vão ali
fechando, que vão impedindo esse processo? O que você poderia nos contar em termos comparativos sobre os processos de avaliação de desempenho desses projetos de PPP ou de obras públicas, tradicionalmente falando? Muito obrigada, Anco, obrigada pelo convite. Quero cumprimentar a todos pela Universidade do Pacífico por um trabalho que é excelente numa área que, de fato, temos muito pouco conhecimento. Então, é uma grande contribuição. Eu vou repetir um pouco porque o que o Jorge Luiz, o que o Facundo também disseram sobre essa fase da coleta de dados. O que nós fazemos aqui no Banco Mundial é termos canais ou de benchmarking de infrastructure development para o período 2020, buscando comparar 140 países no mundo e a opção que esses países têm sobre o que eles consideram as melhores práticas em relação à preparação, contratação e gestão de projetos. Algo muito interessante que nós encontramos é quando falarmos sobre preparação, a parte regulamentar ainda é débil e a gestão parecia que a maioria dos países já tinha um bom desempenho sobre a regulamentação para gestionar melhor os contratos, porém não implementar. E aí é onde temos a maior lacuna na implementação. Para nós é uma parte que eu diria que assusta, de certa forma, que aqui tem mais a ver o aspecto da publicação da informação do desempenho. Aqui estamos falando sobre a questão que estamos discutindo agora. Se olharmos mundialmente, 13% dos países do mundo publicam informação sobre o desempenho durante a construção do projeto. Esse é um número muito baixo. 16% publica durante o período de operação da infraestrutura. Para nós, esses números são assombrosos, pois isso, de alguma forma, é o que o José Luiz estava dizendo. Como vou fazer uma análise quando não tenho dado suficiente? A América Latina, que é a grande parte dos participantes aqui nesse fórum, nós temos um melhor desempenho do que ocorre em outros países que publicam a informação. No entanto, podemos dizer que, de certa forma, há um grande espaço para melhorias. E o segundo ponto que eu gostaria de mencionar, que tem a ver com essa questão, que eu acho que o Facundo mencionou sobre as análises econômicas. Então, digamos, há como se fossem alguns projetos semelhantes. Parece que vamos recoletar aquela informação. O passo adiante é como colocar essas informações no computador das pessoas que trabalham nesses projetos para que, de fato, possam ter a informação para a tomada de decisão, de padronizar essa informação. Eu não estou falando de padronizar mundialmente, mas sim no mesmo país. E é isso que eu acho que poderia nos permitir, de certa forma, podermos melhorar o que nós consideramos as análises que foi dito pelo José Luiz. Então, essa área onde eu acho que há ainda uma grande oportunidade para melhoria, e é o que eu disse, o que o Facundo falou. E o que nós vamos fazer após isso? É como se nós somos muito bons até chegar ali àquele fechamento financeiro. Fazemos muito bem o trabalho, conseguimos dados, enfim. Mas quando chegamos no momento do pós, ou seja, que temos que medir logo após, eu acho que é a etapa onde vemos mais falhas. E isso nos permitiria ter os dados que, no final, poderíamos fazer a análise, como foi feito pelo José Luiz, para um país, mas, quem sabe, ter ali o número de rodovias, como da Espanha, né, maravilhosas, que devemos ali com as recomendações que vamos passar adiante. E eu vou concluir aqui, pois eu sei que o tempo é limitado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Ótimo. Interessante os números que você está falando aí, comentando, baixos, né? Não, são realmente chocantes. Fernando, agora na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, é um prazer tê-lo aqui também. Qual o papel você vê no Estado nesse exercício de avaliação da infraestrutura? E se você considera que isso deve se resolver ou ser reforçado dentro de um contexto atual, onde possivelmente o custo-oportunidade dos recursos públicos é ainda maior? Anchor, muchas gracias. Buenas tardes. Boa tarde, muito obrigado, Anchor. Em português, porque o meu portunhol não está muito bom.
Então, eu queria comentar, Anchor, que no caso de Minas Gerais, eu acho que seria interessante trazer um relato específico do nosso estado, né? Porque Minas Gerais representa mais ou menos 10% do PIB brasileiro e é o segundo maior estado, é o terceiro maior estado em população, né? E a nossa malha rodoviária de carreteras são 26 mil quilômetros. Minas Gerais tem o tamanho da França, mais ou menos. E sob nossa gestão, nós temos 26 mil quilômetros, né? E o Estado, e isso é uma característica do Brasil, os estados têm, é um Estado federado com uma autonomia relativamente grande, o que impacta nas finanças. Então, o Brasil tem estados que estão em boa situação econômica financeira e estados que estão em péssima situação econômica financeira. Esse é o caso de Minas Gerais. O estado já há 6 anos é um dos estados com a pior situação econômica financeira, ainda que a situação esteja melhorando. E quando a gente fala, então, em tomada de decisão e informações sobre se fazer uma APP ou não, eu brinco que você faz um value for money. Aqui em Minas, a gente faz um value no money, né? Porque a decisão, obviamente, é a de investir via APP ou não investir, né? Isso parece óbvio para quem conhece a realidade latino-americana e sabe dos ciclos econômicos, mas esse elemento que eu gostaria de trazer para avaliações de value for money ou de, enfim, de vantajosidade, como a gente fala no Brasil, com relação aos modelos de APP. A ideia de value for money ou de vantajosidade, a gente sabe, surge na Inglaterra, o Public Sector Comparator e tudo mais. Mas os dilemas ingleses são muito diferentes dos nossos, né? Então, a nossa visão aqui sobre optar por se fazer uma concessão ou não, uma APP ou não, ela passa, na verdade, por garantir que aquela carreteira terá, durante 30 anos, investimentos e que ela não vai depender em nenhum momento desse ciclo. E eu acho que quando a gente faz a avaliação de vantajosidade de PPPs, APPs, a gente precisa, ainda que qualitativamente, levar isso em consideração. Porque se eu tiro uma foto de um estado que tem condições de investir, que não é o nosso caso, mas que tem condições de investir com uma APP, talvez, naquele momento, porque ele tem um acordo com o BID, o custo de dívida dele vai ser menor, e aí ele vai ter mais dinheiro para gastar em manutenção, e aí talvez a conclusão seja que o investimento público é melhor do que o privado. Mas quando você pega a vivência, e eu estou falando pelo Brasil, por exemplo, no passado, em 2010 a 2014, nós tivemos o famoso PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que era um programa de muitos recursos que vinham do governo federal para os estados e municípios. Ainda no momento de muito recurso, a execução foi baixa no país. Por quê? A necessidade de execução de projetos é enorme, a necessidade de comprovações, de burocracias é enorme. Então, você tinha o dinheiro disponível, muito barato, mas que não era gasto. Então, esse virou um dinheiro caro, né? Então, me parece que eu acho que o cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala de value for money, de comparação de modelos na América, eu digo América Latina, mas eu falando especificamente do Brasil, é esse elemento institucional cíclico. Caso contrário, a gente pode cair numa armadilha, né? Eu não tenho dúvida que se você pegar um estado com grande capacidade de execução e de operação, que é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora estão falando de APP, né? Mas eles nunca precisaram disso. Tinha o recurso barato e tinha capacidade de execução.
no nível estadual e às vezes municipal. Mas nós não temos isso, né? Então, por vezes, mesmo quando o custo da dívida para o Estado é barato, a APP é um caminho. E como que a legislação brasileira fez essa junção? Até 2013, os contratos de concessão e de APP, né, quando no Brasil concessão é aquele que não depende de pagamentos públicos, a concessão comum, e a APP é o que depende de algum pagamento público, né? Você não podia, no Brasil, receber pagamentos públicos num contrato de APP antes que a infraestrutura estivesse disponível. Qual era a consequência disso? O custo de capital da APP sempre era maior, porque eu precisava financiar, o privado precisava financiar essa dívida, né, dentro de um modelo de pagamento a longo prazo. Surgiu, então, o modelo de aporte de recurso, que é um mix. Eu faço uma concessão, faço uma APP, mas eu posso fazer os pagamentos pelo CAPEX logo no início do projeto. Então, eu faço um blend entre recursos públicos, digamos que eu tenha um recurso do BID, e recursos de tarifas e, eventualmente, recursos futuros do Estado. Me parece, e essa é uma provocação, inclusive, para os organismos multilaterais, Anco, que esse tipo de modelo precisa ser fomentado. Por vezes, a gente nota que, às vezes, os financiamentos, isso acontece no Brasil também com o BNDES, por exemplo, eles são muito amarrados, né? Então, eu não posso pegar um recurso e fazer um blend com a APP e jogar, né? E isso distorce, por exemplo, a análise que o professor José Luiz pode fazer, eventualmente, de vantajosidade, porque eu não consigo fazer esse blend. Se eu consigo fazer esse blend, eu posso te dizer, quase com 99% de certeza, de que esse sempre será o melhor modelo no Brasil, porque a incapacidade que o Estado tem de investir é muito grande, os ciclos financeiros e políticos ainda interferem demais nessa capacidade, né? Então, aquelas concessões que puderem minimamente ter um volume de tráfego, falando em carreteiras, adequado, e que justifiquem uma concessão, ainda que eu precise de um aporte público, eu diria que essa, a maior parte do tempo, vai ser mais vantajoso, né? E aí, só para finalizar, pegando um pouco o que a Fernanda falou sobre execução dos contratos, aí é o que a gente fala da regulação, né, que é a terminologia que nós utilizamos no Brasil, regular contratos de concessão, né? De novo, nós temos aí uma assimetria. Aqueles contratos aquelas carreteiras que estão sob gestão do Estado não são reguladas, não tem fiscalização. As que têm o privado têm fiscalização. Então, essa é uma primeira distorção. O segundo problema é qual é a capacidade que o Estado tem de fazer fiscalização e regulação dos contratos concessionados, das APPs. E aí, eu acho que essa é uma outra provocação, como garantir mecanismos perenes, de longo prazo. As agências reguladoras sempre são tidas como a solução. No Brasil, nós vimos, e isso ainda acontece, um esvaziamento das agências reguladoras em vários níveis, né? Falta de recursos, falta de pessoas, o que fez com que a regulação fosse muito enfraquecida. Aqui em Minas Gerais, nós não temos uma agência reguladora para carreteiras, mas a minha secretaria tem feito um grande esforço na tentativa de criar uma lógica de boa regulação. E aí eu acredito que ainda hoje os mecanismos contratuais de regulação e, por exemplo, fiscalizadores pagos pelo concessionário, mas supervisionados pelo Estado, em que você tenha um fiscalizador selecionado para aquele contrato específico, eu acho que ainda é a melhor solução. A gente aqui quer criar uma agência reguladora de transportes, vai criar essa agência reguladora, mas a gente tem a plena consciência de que isso, a sua criação por si só não vai resolver.
que são 1, 2, 3 anos até que essa agência seja firme e forte. Portanto, eu acho que na dimensão regulação, pensar em mecanismos mais simples, que possam estar previstos em contratos, com recursos garantidos, uma taxa de regulação paga pelo concessionário, pode ser um bom caminho para um país que tem exemplos muito positivos, como é o caso de São Paulo, né, que já tem um sistema mais desenvolvido de regulação, mas que tem milhões de outras pessoas, estados, com um sistema ainda frágil regulatório. Então, eu acho que a gente precisa ter essa dimensão, e aqui em Minas Gerais, eu diria que é um estado que iniciou um programa de concessões muito forte em 2003, 2004, e que nós vimos ao longo do tempo ele perder força. E tudo isso que eu narrei aconteceu aqui. Então, o exemplo de Minas, ele é o mau exemplo, é o bom exemplo porque criou a primeira PPP, é o mau exemplo porque perdeu a força, e agora a gente pretende recuperar esse exemplo com essas medidas mais simples. Acho que essas eram as minhas considerações e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Fernando. Eu creo que has tocado muchísimos temas que por separado... Muito obrigado, Fernando. Acho que você falou sobre temas muito interessantes. Precisaríamos de um dia a mais para discutir tudo isso. Mas eu fiquei muito interessante com esse ponto, você não falou sobre como garantir mecanismo de longo prazo, que tenhamos ali um mecanismo mais simples, com recursos garantidos, né, para manter essa sustentabilidade da avaliação e desempenho contínuo dos projetos de PPP. Me pareceu muito excelente, com o que está vinculado aí com a quarta pergunta para o nosso quarto panelista, que é o Tomás, assessor econômico, Departamento de Estrutura e Energia do BID. Tomás, como que você avalia o processo atual de valorização ou de avaliação desse setor de desempenho dos PPPs? Como que os países vão poder utilizar essas lições que possam aí tomar as decisões informativas? E se a resposta, de fato, não é de todo positiva, quais são os passos para uma melhoria que você identifica? Muito obrigado pelo convite, primeiramente, para poder participar desse painel. Eu acho que, primeiramente, teríamos que considerar uma visão otimista. Já vimos várias melhorias ao longo dos últimos anos, em termos de avaliação de projetos de infraestrutura, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Investimento Público, a criação de agências de APPP, que trabalham arduamente para fazer essa avaliação desses projetos, e também os projetos multilaterais que melhoraram esse aspecto. O surgimento de plataformas de preparação para projetos, que também ajuda a como vamos filtrar os projetos que vamos levar a cabo. Então, são exemplos que, de fato, mostram um avanço na avaliação. A crítica, talvez, seja que a base está concentrada, como a Fernanda explicou muito bem, porque na etapa a avaliação sobre os custos, os benefícios do projeto, como também a Fernanda mencionou, até o final do projeto, o projeto financeiro, o início, em termos da viabilidade financeira. Eu concordo com a opinião que o Gastão falou também nos seus comentários iniciais, dizendo que falta muito ainda a ser feito na avaliação do pós-projetos, e que não há muito trabalho nessa área. No painel anterior, ficou muito claro na apresentação da Isadora, sobre a falta de avaliação, é um tema específico, que são ali os passivos contingentes, que ilustram para mim, na minha visão, que é o mais importante, que é uma falta de cultura de avaliação. E o pior dessa falta de cultura é que isso afeta nefastamente aqueles que produzem os resultados, né? Então, isso ocorre nos governos e outras instituições também. Ou seja, isso vai contra os resultados que muitas vezes são positivos. Apenas para concluir a pergunta que você me fez, é importante salientar que a falta de avaliação pós não é um problema específico das PPPs, é um problema, na verdade, geral, sistêmico, de toda a infraestrutura. E por isso que esse trabalho do José Luiz é tão relevante. Muito obrigado, Tomás, pela sua resposta bastante sucinta.
e positiva também. Temos aqui mais 10 minutos de sessão, acho que poderíamos fazer aqui, temos muitas perguntas que estamos recebendo aqui, vamos fazer aqui uma rodada de perguntas e respostas, 2 minutos por painelista, né? E aí vamos cumprir o nosso tempo. Facundo, com o senhor ainda, como que o senhor vê que o Estado pode se fortalecer ou desenvolver mecanismos que, seguindo essa linha que o Fernando falou, possa avaliar não apenas o uso dos recursos públicos para o desenvolvimento dessas infraestruturas, mas também o desempenho dessa própria infraestrutura com padrões de qualidade e o nível de manutenção que é necessário? Boa pergunta. Se falou muito e eu fiquei aqui pensando com o meu colega de Minas Gerais, sabemos que muitas vezes na América Latina e no Paraguai também, a questão é fazer a comparação de ter uma infraestrutura bem mantida, fazê-la ou não. E eu me lembro da discussão que eu tive com um assessor americano que eu dizia que a discussão aqui é se vamos fazer ou não vamos fazer, né? Isso me fez lembrar. Mas, respondendo à sua pergunta, Ancor, a resposta é muito simples se nós a olharmos desta forma. E tem dois ângulos. O primeiro é, seja qual for o país, seja qual for a estrutura institucional, mas eu posso dizer que aquele que é encarregado de elaborar o projeto não deve ser o encarregado de monitorá-lo. Primeira coisa, separar os papéis. Segundo, na minha visão, há alguns modelos de países distintos, mas, em geral, aqueles projetos são implementados pela Secretaria de Transporte, Ministério de Transporte, diferentemente do Reino Unido, que tem, é diferente, enfim. Mas, de maneira geral, são o Ministério do Transporte ou as secretarias, e que vão monitorar. Vão monitorar com aquela fiscalização clássica, mas temos que fiscalizar isso, são os padrões não apenas de qualidade, mas também de risco. É o Tesouro, é o Ministério da Fazenda, pois são eles os mais preparados, não que sejam lindos, maravilhosos, no meu caso não é nenhum dos dois, mas é porque sim, eles têm o incentivo correto para controlar o risco fiscal que o mau desempenho do contrato gerará, principalmente quando há compromissos e garantias outorgadas pelo Tesouro, direto ou indiretamente. Então, eu posso ter a força, eu acho que tem que dar força aos ministérios da Fazenda aqui no Paraguai, nós optamos por isso, por essa abordagem, como se fosse peso e contrapeso dois tipos de auditorias. A qualidade do serviço que está sendo outorgado pelo Ministério do Trabalho, Transporte e auditoria sobre os riscos fiscais, sobre esses contingentes, esses passivos contingentes. Acho que é uma boa opção. E também dando aos reguladores os recursos necessários, como no caso do Brasil, que fazer talvez o oposto. Mas como nós gerenciamos a Realpolitik, como foi dito, seria interessante se temos regulamentar, como temos que regulamentar, com base na norma, que seja obrigatória. E aí não pode punir o ministro que está ali naquela função. Mecanismos transparentes, mecanismo desse controle para que ele não seja, ao contrário, na verdade, para que possa economizar o dinheiro público. E também avaliações, não podemos, como que foi dito aqui, com vários colegas, sobre a parte do investimento. Mas o papel pode aceitar tudo, mas a realidade é muito dinâmica e distinta.
Fernanda, com base no estudo que nós vimos hoje, qual algumas lições chaves de política pública que podemos ali tirar dessas análises? Primeiramente, eu acho que isso nos mostra, de certa forma, que podemos fazer isso em países que têm bons dados. Então, por exemplo, a questão, muitas vezes, é que os países que nós estamos analisando são países que são os mais maduros da América Latina em termos de PPP, que são têm os melhores dados. Então, como podemos ir além, extrapolar para toda a região, né? E também para os países em vias de desenvolvimento. Então, eu acredito que isso é algo que temos que compreender, e a lição, portanto, é trabalhar para obter bons dados. Outro ponto, bem rapidamente, é sobre essa variável do desempenho, que muitas vezes começamos a fazer a análise com base nos dados que nós temos, ao invés daquilo que nós queremos medir, principalmente para os PPPs que são criticados, pois aqueles nós temos que medir no final, se conseguimos os ganhos de eficiência que deveriam trazer esses projetos. Então, é exatamente aí, esse momento é uma área que precisamos trabalhar. E o terceiro ponto é que foi o Tomás falou sobre essa cultura do desempenho. Eu acho que temos que compreender um pouco mais sobre são os incentivos para implementarmos essa cultura de desempenho, medir pós-projeto e com as falhas podemos aprender as lições aplicáveis no futuro. Eu acho que é isso e concluo aí, porque eu sei que não tem muito mais tempo. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernando. Con la misma brevedad para Com a cumplir con mesma usted. brevidade também, por favor, se você puder falar sobre esses indicadores de desempenho, você acha que até que ponto os contratos de obras públicas tradicionais podem se alimentar, de certa forma, com melhores práticas que você observou na elaboração dos contratos de PPP e de desempenho na prestação de serviço? Eu acho, Anchor, que eles podem se aproveitar no que diz respeito, por exemplo, à simplificação dos projetos básicos ou executivos, que, por exemplo, no Brasil há uma obrigatoriedade de se ter esses projetos para se fazer uma obra pública, e em APPs não. E a legislação brasileira vem evoluindo para autorizar algum tipo de simplificação de projetos, desde que haja um tratamento jurídico nos contratos de obra pública mais sofisticado, ou seja, repartição de riscos, impossibilidade de se fazer aditivos contratuais por qualquer motivo. Então, existe um movimento já no Brasil de tentar convergir, tanto, de um lado, maior simplificação nos projetos que são fornecidos pelo governo para os empreiteiros de obra pública, deixando ao empreiteiro de obra pública maior flexibilidade, numa lógica de turnkey, mas, do outro lado, é necessário que a alocação de riscos, a repartição de riscos, ela seja também maior em favor do privado, né, seja maior para o privado, caso contrário, o incentivo do risco de construção não é alocado ao privado. Então, eu acho que esse movimento já existe e isso precisa ser intensificado. Muchísimas gracias, Fernando. Tomás, abusando Muito obrigado, Fernando, aqui abusando da sua confiança e a capacidade de síntese. Em um minuto, quanto que você acha, em termos de política pública, podemos ali fortalecer o processo em nível de regulamentar, institucional, econômico, enfim, como você vê isso? Eu acho que o melhor ponto de partida para um sistema de avaliação em projetos de infraestrutura deve ser o desenvolvimento de uma visão integral desse projeto. Temos que iniciar uma visão sistêmica, onde identificamos os sistemas para que infraestrutura vai construir. Em toda a região, nos faltam planos de infraestrutura que são desenvolvidos por instituições que, de alguma maneira, são independentes do poder executivo de turno, do governo de turno. Este é o caminho que estão seguindo, por exemplo, a Austrália, através de Infrastructure Australia, ou o Reino Unido, como já foi mencionado, através da National Infrastructure Commission.
Eu creio que o interessante dessas agências e desta inovação institucional é que não apenas identifica os projetos prioritários, mas também os auditam o desempenho do governo nos projetos que quer executar, implantar, etc. Mas eu gostaria de compartilhar rapidamente uma reflexão. Já se mencionou aqui, a avaliação de qualquer das etapas necessita de informação quantitativa e qualitativa. E é um paradoxo, porque hoje ouvimos falar de Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence. Existem muitos dados no mundo, só que estão muito longe da infraestrutura. Os reguladores, as agências que supervisam essas obras, muitas vezes não têm os sistemas mais básicos de contabilidade regulatória. E no caso da infraestrutura, há demasiados acordos confidenciais. Um deles, ou mais típico, é a estruturação financeira. Não sei por que motivo, está sempre debaixo de um manto de confidencialidade, o que impede estimar bem o custo de capital, que é básico. As barreiras sobre a informação sobre o desempenho dos serviços é muito alta. Informação sobre o desempenho. Então, nós temos que trabalhar todos juntos para gerar esses instrumentos para que a informação seja pública e para que possamos fazer avaliação. Muito obrigado, Tomás. Muito obrigado, Facundo, Fernanda, Fernando, José Luís. Você nos deu os insumos para fazer uma discussão muito interessante. Infelizmente, por questão de hora, temos que encerrar aqui, mas maior agradecimento a todos. E passo a palavra à Cláudia.